semana, Natália Beauty deu o que falar na internet. Natália Beauty, que é aquela que já vinha dando o que falar, porque fazia sobrancelhas de 12 mil, e aí também dava assistência como coach. Era super empreendedora, tinha os papos meio que Pablo Marçal. Ah, mas coach é... Ela agora também é colunista da Folha de São Paulo. E aí ela fez uma linda comparação. Sobrancelha com propósito. Sobrancelha com propósito. Ela, além de fazer sobrancelhas por 12 a 50 mil reais, ela hoje é colunista da Folha de São Paulo e comparou utilizar IA para escrever os seus textos com Monjaro, que é uma coisa que todo mundo usa, mas ninguém gosta de falar que usa. Então vamos ver um vídeo só para contextualizar quem é a Natália Beauty. Quanto que você cobra para fazer uma sobrancelha hoje? Hoje, 53 mil reais. Antes era 12.500, mas era só a nanopigmentação. Hoje, com o transplante, é 53 mil reais. Vale dizer assim, que as pessoas, elas adoram... Calma, é meio que foda-se mesmo. Mas assim, transplante de sobrancelha é tipo o transplante de cabelo. Realmente é muito caro. Mas 12 mil só por uma sobrancelha já é caro para um caralho. Assim, transplante capilar por 53 mil reais já é um absurdo. E tipo, cabelo tem mais. É mais trabalho pra fazer cabelo. Sobrancelha, 53 mil reais. Sobrancelha. 53 mil reais. Eu fico Não, indignado. é porque quando fala 53 mil reais, a pessoa acha que é pra pegar a pinça e ir arrancando um pedacinho. Mas não. Mas foda-se, 53 mil reais. Não estou defendendo, ainda é muito caro. Até porque 12 mil só pra tirar pontinhos é muito caro. De onde tira cabelo pra botar na sobrancelha? Do saco. Porque assim... Porque assim, no transplante capilar, geralmente pega daqui de trás e bota aqui na frente. Ou, enfim, faz os paranauê aí. Tira a sobrancelha. Tira de onde pra botar na sobrancelha? Me digam aí. Tô curioso. Uau! Atende muitas pessoas? A gente tem muitas cirurgias agendadas, acontecem todas as semanas e é muito incrível. Tem fila de espera pra galera, porque é cirúrgico, a gente faz uma por dia só. O que você tem a dizer para as pessoas que falaram que é mentira que você cobrava? É isso, é cirúrgico. Precisa provavelmente de anestesia e etc. Então por isso que é 53 mil reais. Com certeza é um valor super inflacionado. Mas é um transplante, não é só você pegar e tirar. Não estou defendendo, gente. Mas é uma cirurgia. Porque quando você vira e fala assim, a Natália Beauty cobra 53 mil reais pra fazer uma sobrancelha, você vira e fala, caralho, ela usou 53 mil reais pra pegar uma pinça e tirar um pelo. Não é isso. Na verdade, ela tá implantando um pelo que vai crescer ali em uma pessoa que não provavelmente tem deficiência. Piorando essa situação. Não acho não. Por quê? Não existe justificativa pra isso. Ah, mas é porque... Não, foda-se. Ah, mas ela foda-se. Foda-se, Porque, tá bom. Bruna, pelo amor de Deus. Ainda assim, 12 mil pra fazer uma pigmentação também é um absurdo. Uma pessoa pra se tratar do câncer não paga 53 mil reais. Principalmente no Brasil que existe SUS. Existe o Inca, maravilhoso. Uma pessoa vai fazer abdominoplastia, não paga 53 mil reais. Verdade, gente. Vai fazer, sei lá, qual a cirurgia mais cara Com que existe? 53 mil reais eu compro um par de sobrancelhas. Pois é, caralho. E não é nenhum transplante. 53. Botaram aí, que acham que é mentira. Que ela não cobra nada isso. Cara, pior que não é mentira, tá? Porque tiveram pessoas falando que pagaram pra Ela mentia que estar escrevia junto os com textos. ela. 12.500 reais por uma sobrancelha. Pega lá no meu Instagram, liga lá e fala, olha, eu quero agendar uma sobrancelha com a Natália. Quanto é? Antes de você vir aqui comentar que é mentira, que sempre sai um bobo e um esperto de casa, se pra você Sai. é caro, é o seu, não mede o bolso das pessoas pelo seu bolso. Então liga lá Ou seja, tu é pobre, tem gente que paga, tem gente que é otário. na empresa e fala, eu quero fazer a sobrancelha com a Natália. Quanto é? Tá. E se eu quiser fazer um transplante de Escalvo sobrancelha? mandou Quanto... R$8. Transplante capilar dá pra tirar da bunda TBM. Vantagem é que ele já vem repartido. Muito bom. E ainda aproveita e faz uma depilação. Já faz uma... Que é laser, porque também né, deve ser tiradinho assim, ó. é com ela? Ponto. Para de discutir, vai lá e liga. E vem contar aqui pra galera se é verdade ou não. Para finalizar, o Brasil tá em crise? Tá em crise pra quem enxerga a crise, pra quem Ai, pensa em crise, pra quem sério. tem a mentalidade da crise, já Sério. justificando. A mentalidade Sério, da crise. não dá. E aí você vê, é essa pessoa aqui que tá respondendo que o Brasil tá em crise porque tá na mentalidade da crise, que depois vai fazer texto sobre a Venezuela. Porra, vá tomar... Uma Moral. possível queda. Ele pode estar em crise, mas pra mim a crise não existe, porque independente da crise, eu vou buscar uma forma de sair dela e crescer muito mais. Então é a forma que a gente enxerga a Que crise. absurdo. Caraca, Pum! Pablo Marçal, né? Caralho, descobriu. Pablo Marçal total. Descobriu. É isso, você paga para ter um momento com uma coach Natália Beauty. É basicamente assim, tá em crise?
sai dela. Meu Deus, que papinho. É isso, Maurício, que papinho. Tá em crise, Se sai vira, dela. você só tá na crise porque você quer. Não. Entendeu? Tá em crise, Os instrumentos sai dela. estão aí, é só você trabalhar. É só sair. Até porque ela vem com todo esse papinho, porque antes ela era... Como que ela falou que ela cresceu, né? Ela falou que ela era recepcionista de um salão de beleza que fazia design de sobrancelha. E aí ela via que Na tinha uma garagem da grande casa dela. carência no mercado. E aí um dia uma profissional, acredito que faltou, e ela começou a estudar. tá. E aí ela... começou a se especializar, estudar e substituir essa profissional. E aí ela hoje cobra ela- 53 mil reais. E aí ela começou na garagem da casa dela. Ah, é isso. E aí na garagem da casa dela... É ela- tudo mérito. E aí é Tudo porque mérito. tava em crise e ela saiu dela. E aí, gente... Como se fosse uma porta, assim. Crise, abre a porta, não estou mais na crise. E é isso. E hoje ela é uma designer de sobrancelha, coach, influencer e colunista da Folha de São Paulo. Porque sim, gente. Porque sim, botaram Natália Beauty, que faz sobrancelhas, não desmerecendo ela ser uma designer de sobrancelha, mas para escrever uma coluna na Folha de São Paulo. E aí a coluna, pelo que eu entendi inicialmente, era uma coluna falando sobre empreendedorismo. Porém, contudo, Beleza. entretanto, todavia, ela fez um texto recentemente falando sobre Venezuela. E aí a gente vai ver aí, porque o que aconteceu? Uma das pessoas que consome esse conteúdo da Folha de São Paulo colocou os textos da Natália Beauty em algum lugar que rastreia se é texto feito por IA ou não, e descobriu que grande parte, maioria dos seus textos, 90%, etc., foram feitos por inteligência artificial. E aí tem a Natália Beauty se defendendo. A galera fala que não usa IA, mas usa. Então, o que eu vejo é uma grande falta de coragem de falar que usa, com medo de falar que usa IA, gera uma incapacidade de inteligência, ou de pensar, ou de ser profundo, entende? Ontem até a gente estava conversando sobre isso. Sim, isso acontece. Ponto. Isso assim, qualquer pessoa que estuda inteligência artificial, que tem estudado os movimentos sobre a internet, sobre Inclusive, tem estudo sobre isso já. sobre a algoritmização da vida, qualquer pessoa vai falar sobre isso, sobre a perda, que aí outras palavras, mas a perda de inteligência, de conseguir articular as coisas por causa do uso da tecnologia e a inteligência artificial, a extremação de todos esses processos. Agora, o que ela começa aqui dizendo é sobre, todo mundo usa, só não fala que usa. Sim, eu uso inteligência artificial, a Bruna usa inteligência artificial, trabalhadores precisam usar inteligência artificial muito porque vão ficar para trás se não usá-la em alguma medida. Agora, uma coisa é você usá-la como ferramenta, outra coisa é você fazer lá para ela escrever o texto. Sim, Para escrever o seu texto. sim. Eu uso muito a inteligência artificial Até para porque- colocar as coisas em tópico para mim, Até por porque exemplo. o princípio de todo jornalista é você ter um pensamento crítico, estruturar o seu pensamento crítico e escrever e pôr ele pro mundo, expor ele da forma que você quiser expor. A partir do momento em que você não tem um pensamento crítico, você precisa pedir pro ChatGPT organizar as suas ideias, isso não é um trabalho jornalístico. Porque existe todo um problema que se envolve o que seria a crise do jornalismo, que na verdade eu já falei aqui no Vertigem sobre isso também, que eu acredito muito mais que seja uma crise da narrativa, né? Então assim, não é preciso ser jornalista para contar histórias. Então para ter uma coluna você não precisa ser um jornalista. Sim. Basta você ter uma história para contar. Você ter uma narrativa para vender. Sobretudo uma narrativa para vender. E o que ela sabe fazer é vender. Sim, ela sabe vender. É isso que ela sabe fazer. Só isso. E aí ela não consegue criar uma narrativa, montar estruturar um pensamento. E aí ela pede pro ChatGPT fazer isso por ela. Exatamente. Não entendi também. Ela como colunista, tipo o quê? Ela é uma colunista da Folha de São Paulo porque ela tem mais de 11 milhões de seguidores e isso atrairia leitores para Folha de São Paulo. E aí, mais uma vez, a gente vive uma crise do jornalismo, que na verdade se configura como uma crise na narrativa, e aí o jornalismo precisa de clique, e aí foda-se o jornalismo. Você coloca quem você quiser lá dentro, porque esse alguém vai levar as pessoas para ler a Folha de São Paulo, para lerem a Natália Beauty. Para lerem a Natália Beauty falando sobre estética, falando sobre beleza, falando sobre empreendedorismo, que teoricamente são as áreas dela, por mais que ela fale as besteiras que ela falou lá naquele vídeo lá, é a área dela, é isso que ela faz? Não, para falar sobre a Venezuela, sobre como a Venezuela tem que se portar pra mudar o mindset, tá ligado? É sobre isso. Botaram aqui, era alguma coisa da Venezuela, quando o país perde o poder de decidir sobre o próprio futuro. E aí você... Era essa. E aí é muito claro, não sei se a Bruna separou aqui nas paradas, mas é muito claro que os textos dela são inteligência artificial, porque existem ferramentas pra você identificar, sem mesmo ter uma ferramenta Sim. exclusiva própria pra isso. Identificar. Então, e uma das coisas que é muito clara, e aí se você usa isso nos seus textos de forma orgânica, você mesmo faz, começa a tentar diminuir isso, porque senão a galera vai achar que você faz. Mas o processo de você afirmar e negar em seguida, ou negar e afirmar logo em seguida, é uma das coisas que a inteligência artificial faz muito. Então, por exemplo, não é sobre isso, é sobre isso. Sim.
isso é uma característica da inteligência artificial, que usa muito nos processos. E os textos da Natalia Bury, durante o texto inteiro, é cheio de afirmação e negação. Cheio, o tempo inteiro. E aí ela vem com esse papinho justamente de: o pensamento é meu. Eu jogo todo o meu pensamento para inteligência artificial. Ela só monta o texto. Só monta o texto. Só? Que porra é essa que só monta o texto? É basicamente no processo de criação do texto que você constrói o pensamento. É no processo de construção do texto que você articula uma estrutura, que você articula o pensamento crítico. E é esse processo que ela não faz. Sim. É que você desenvolve um estilo. Ou seja, o texto dela não tem estilo. Nenhum estilo. Não é dela o texto. Porque se você só pode ter um texto na medida que existe um narrador. Se esse narrador não existe um estilo. Se não existe estilo, não é dela. Ponto. Não tem o que discutir. O pensamento meu não é teu. Você não fez o texto. E os textos são desconexos, e a própria coluna, que deveria ter um viés de empreendedorismo, é completamente desconexa. Cada hora ela fala de uma coisa diferente. Ela fala sobre o que dá na telha. E ela joga pro chat GPT e pede pra ele mandar. Ela deve ver as coisas acontecendo, ela deve botar no WhatsApp, assim, os tópicos de coisas que ela pensou, joga no chat GPT, monta um texto sobre isso aqui. Sim. E aí vai. Sim. E não é como se ela não pudesse ter opinião sobre as coisas. Ela poderia abrir o seu Instagram e falar sobre a opinião dela, sobre a Venezuela, que fosse. Mas o problema é ela ter uma coluna na Folha de São Paulo como se ela fosse autoridade geopolítica para falar sobre determinado assunto. E, assim, e aí, tendo em vista que todo o seu texto foi escrito por inteligência artificial, tirando até o lugar de uma pessoa especializada em geopolítica, um professor e etc., para falar sobre determinado assunto. E isso é uma coisa que eu tava comentando com o Felipe, que tá me incomodando e que tá me deixando completamente louca e que eu não saberia lidar com isso se eu estivesse no mercado de trabalho ativamente dentro de agências, é saber lidar com inteligência artificial. Clientes e inteligência artificial. Porque, assim, é uma terceirização do trabalho para inteligência artificial, no qual você fica incapaz de pensar, o seu cliente, ele acha que tudo tem que ser muito rápido, porque você tem que entregar através da inteligência artificial, e se você não fizer, ele pega e faz sozinho. Entendeu? Porque a inteligência artificial faz sozinho por ele. Ou te demite. Então, assim, eu não saberia lidar com isso, eu estaria completamente enlouquecida. Graças a Deus, eu não trabalho mais em agência de comunicação, de publicidade, eu não preciso mais fazer design para campanhas publicitárias, que era o que eu fazia, eu não preciso mais ficar criando pautas e roteiros para determinados assuntos, peças, etc., porque eu ia ficar completamente enlouquecida, porque eu não saberia lidar dessa forma com o mercado de trabalho. Tendo que fazer de uma forma extremamente rasa, entendeu? Porque se eu não fizer, ele pega e faz de outro. E ainda mais, precarizar o meu trabalho e botar o meu trabalho extremamente a preço de nada. Sim. Porque é isso, se você não botar o seu trabalho a preço de nada, designer hoje já não tá servindo mais de nada, entendeu? Produtor hoje não tá servindo mais de nada, porque tudo você pede pra inteligência artificial fazer pra você. E aí você tem que dar a preço de banana. Eu não saberia lidar com isso, eu estaria, arrancando meus pentelhos e arrancando meus cabelos. E isso tudo tá envolvido sob um processo de extremação do processo de produtificação da vida, onde tudo se torna produto de alguma maneira, inclusive o jornalismo, e aí a crise do jornalismo se torna a crise da narrativa justamente porque é preciso vender esse clique, é preciso comprar a sua atenção. Então a gente discute muito sobre a economia da atenção hoje em dia. O que é a economia da atenção? É justamente esse processo onde determinada empresa precisa capturar a sua atenção a qualquer custo. Por quê? Porque vivemos numa sociedade onde os estímulos são cada vez mais constantes e, portanto, a atenção um objeto de valor, de cada vez mais valor. Então, como é que você vai capturar a atenção do espectador? Você vai colocar um influencer de mais de 11 milhões de seguidores pra falar ali. E aí, a Natalia Bury tá falando sobre a Venezuela. Bom, a Folha de São Paulo conseguiu o que queria. Sim. Ela capturou a sua atenção. Não só a sua, a minha, a nossa atenção. Porque tem uma mulher que faz sobrancelha e que é empreendedora, que é coach, que tá falando sobre a Venezuela. Capturou a atenção. E o bom jornalismo fica onde? Não tem. Não tem. Porque existe uma crise narrativa. Existe uma crise narrativa que se evidencia justamente no processo onde não existe mais quem conta. Não existe mais quem conta. Não é mais sobre quem conta. É como se vende o que vai ser contado. E a clara e manifesta razão de que não existe mais quem conta é que a pessoa que é destinada, que é posta a contar a história, nem mesmo ela escreve o que conta. Sim. Ela é posta ali porque ela vai vender esse texto.
ela tem uma maior capacidade de vender esse Ela é texto do que... colocada ali por conta da quantidade de seguidores que ela tem. Ela tem uma maior capacidade de vender esse texto do que um jornalista qualquer, que se formou e que tem capacidade pra fazê-lo. E veja só, eu não tô nem dizendo que você precisa ser um jornalista, que você precisa ser um internacionalista pra falar sobre Venezuela. Existem pessoas que têm notório saber, que desenvolvem um notório saber durante a vida, que estudam sobre aquilo e que desenvolvem isso durante a sua carreira. Existem essas pessoas, que definitivamente não é o caso da Natália Bury, porque ela provou nesses 2 textos que ela fez, e que provou mais ainda Dando essa justificativa usando a de merda inteligência aí. artificial pra construir o texto dela. E dando essa justificativa de merda. Dizendo que é porque o pensamento é meu. Não é! O pensamento não é seu, porque não tem estilo. E é justamente no processo de que se constrói o estilo, que se consolida uma narrativa, que você cria o pensamento crítico acerca de determinado assunto. E isso não é seu. Você só provavelmente jogou um monte de informação pra inteligência artificial e ela reuniu tudo pra você e criou um texto onde não tem qualquer organização de pensamento acerca da maneira como ela pensa. E qualquer identidade jornalística, porque foi pego várias coisas da internet e se montou uma coisa baseada em outros textos de outras pessoas que pararam pra escrever e pensar aquilo ali. Não tem nada Sim. que Até porque, identifique a ela, que tenha uma até porque, mais uma uma vez... linguagem Natália Bury. Sim, até porque, mais uma vez, a inteligência artificial tem artifícios que dá pra identificar com muita clareza. Sim. Como um deles, por exemplo, essa questão de afirmar e negar em seguida o que está sendo falado. Não é sobre isso, é sobre isso. aquilo. Pra você reafirmar e ganhar força naquilo que você tá falando. Sim. E o texto é inteiramente assim. Inteiramente assim. E foi uma comparação que faz sentido. É a galera, igual a galera que usa mão de água e não assume. A empresária Natália Bury tem uma coluna na Folha de São Paulo. Um leitor escreveu ao jornal dizendo que um detector de inteligência artificial apontou que os textos dela eram feitos em grande parte por IA. E Natália não negou que tinha ajuda da tecnologia, mas disse que as ideias eram dela. A IA só Não tinha ajuda, no caso, né? A IA fez o texto dela. estruturava o pensamento em texto. Só. Por isso que eu fiquei muito chocada, na verdade, chocada mesmo, com a repercussão e a surpresa das pessoas, porque quem que não tá usando hoje? Tipo, pra mim, assim, hoje eu tô no mundo e eu incentivo muito as pessoas a usarem, empreendedores, todo mundo. Isso não invalida, aí que tá. E eu tenho certeza, porque não é arrogância, é congruência. Eu estudo, eu leio, eu tenho repertório, eu leio livros. Leio livros! Olha só. Estudiosa. Como é que seriam os seus textos sem A? Você acha que eles seriam muito piores? Não, Muito bom. eu acho que eles Perguntaça. seriam Muito bom. A diferença que faz um jornalista... Eu poderia muito bem falar, como é que você acha que seriam os seus textos sem A? Mas ele virou e falou, seria muito pior, quer dizer, já tão uma merda. Se não fosse com inteligência artificial, seria muito pior do que essa merda aí que tu entrega. É a diferença que faz um jornalista. Tirou do conforto a Muito porra bom, com muito uma bom, pergunta, muito bom. com uma frase a mais simples. Você acha que seria muito piores? Ou seja, tá uma merda, amiga. Tá uma merda. Não é você que fez essa porra. Pegados com mais explicação, porque às vezes eu arborizo. Então, por exemplo, eu vou falar de um assunto, eu conto do detalhe assim, era tarde, 5 horas, tava frio, tinha uma folha caída no chão. Ou seja, tu não sabe escrever. Tu não é pra ser jornalista. Você pode pegar o teu Instagram e fazer ali uma coluna de opinião no teu Instagram. Não na Folha de São Paulo. Não sabe escrever. E aí você manda alguém escrever pra você. É o Pablo Marçal da Folha de São Paulo. E o vento passou e eu senti o cheiro. Então eu Que não vou escreve os livros dele. muito no detalhe. E no, por exemplo, no artigo tem um número de caracteres que não pode ser mais que aquilo. Então, às vezes, eu simplifico um pouco a ideia, mas... É muito um papinho assim, eu faço com inteligência artificial, porque se deixar eu escrevo muito, gente. Sim. Mas não é que tu escreve mal. Eu acho que o próximo texto vai ser justamente o texto que eu não usei AI, e, tipo, trazer muito uma versão dessa, porque às vezes o leitor Gente, fala, sério? Tá aí, menina, é assim que você tem que escrever. Ela teve uma ideia. Maravilhosa! Ela teve uma ideia, gente. Fazer um texto que não utiliza IA. Eu acho que esse deveria ter sido o princípio desde o começo, né? Deveria ter sido a ideia desde o começo. Fazer o seu texto sem utilizar IA. Amiga, eu acho que essa inovação que você tá trazendo já veio com a invenção da imprensa. Sabe? A invenção da imprensa já veio com essa informação. Puta. Caralho. Gente, É muito fácil, né? muito É fácil. muito fácil. Mas
Tá bom. E aí vem mais o quê? Ela veio se explicar mais, é isso? Ela veio se explicar, gente. Depois no Instagram, sei lá, nas suas redes sociais, ela veio se explicar. Deixa eu atualizar vocês sobre um caso que aconteceu envolvendo meu nome essa semana e deu maior bafafá. E assim, recebi muito ataque, tá? Um amado tentou me derrubar, um leitor desocupado da Folha de São Paulo. Ele Conseguiu. não desocupado, tô falando assim, porque ele teve o trabalho de buscar o e-mail do Ombudsman, que é uma mulher da Folha de São Paulo, que é um cargo onde a pessoa fica buscando erro o dia todo na empresa. Eu quero um dia ter um desse na minha empresa. Acho que hoje eu que faço esse papel. Enfim, ele pegou, achou o e-mail dessa pessoa, mandou um e-mail pra ela. Eu hoje faço esse papel pra mostrar assim, eu sou a pessoa que procura o erro, que eu conserto as coisas. Trabalhadora, né? No caso, Trabalhadora. provavelmente quem faz isso na sua empresa também é a inteligência artificial. Tá? Falando que eu usava IA nos meus textos. Foi lá, falou que buscou e pedindo pra eu me pronunciar. Beleza. Aí a Folha me pediu pra explicar, eu tenho um ótimo relacionamento lá, gente. Meu, sério. E aí elas pediram. E, gente, pra mim, ter que explicar como é que eu uso a IA na minha criatividade é como explicar por que eu pego o elevador sendo que tem escada, sabe? Por que você vai de elevador? Tem a escada. Por que a gente usa calculadora se a gente pode pensar com a mente? Por que um arquiteto usa AutoCAD? Sei lá, se ele pode desenhar. Enfim. E eu respondi com muita naturalidade. Eu uso e ela me ajuda muito. Pede pro engenheiro fazer um prédio no inteligência artificial, porra. Você vai ver se você vai ficar... Quanto tempo você vai ficar com esse prédio em pé? Caralho. Monta, inclusive, tua casa lá. Muito preconceito com inteligência artificial, porque não adianta a gente querer ficar lutando contra uma tecnologia que mudou o mundo. E outra, a nossa IA tem muito da gente, ela é tipo o nosso reflexo. Segue o nosso comando, recebe as nossas ideias, trabalha sobre o que a gente escreve pra ela. Por exemplo, Fala o que você quer ouvir. eu uso IA pra tanta coisa hoje e eu ganho tanto tempo com isso. Ou seja, não tem informação correta, é só o que você quer ouvir. Pra fazer o que eu quiser, trabalhar mais, ficar com as minhas filhas, fazer o que for, entende? Então, aí depois que aconteceu isso, eu peguei na minha coluna de segunda-feira, que eu escrevo toda segunda-feira, escrevi um texto todo falando sobre isso e pedindo uma discussão das pessoas Escreveu nada, se ela usam ou pediu não pra IA. IA. E, gente, E esse texto, gente, é porque eu não trouxe aqui, mas esse texto é ridículo de IA. E parece que, assim, é IA tentando se defender, entendeu? É IA tentando justificar o porquê que ela usa IA. E IA o tempo todo se defendendo. É ridículo. Assim, se vocês tiverem oportunidade, procurem e leiam. É liberado, tá? Assim, jornalista já usa há muito tempo coisas muito parecidas pra escrever. E não substitui o nosso raciocínio, entendeu? E aí eu publiquei esse artigo falando sobre o que aconteceu. E no outro dia, além da Folha ter publicado no Instagram, quando o artigo dá bom no site, eles publicam no Instagram. E além do Instagram, Uma vibe foi casal pro jornal chique, tipo a impresso Maxiane. no outro dia. Porque, e eu fiquei curiosa, pra mim foi um choque, porque pra mim, a IA ela já tá muito dentro do mercado da nossa vida. E assim, é como proibir um GPS. Tipo, eu não vou usar o Waze, eu vou usar o papelzinho aqui, o caderninho pra desenhar o mapa, porque eu não quero. Eu quero ter que pensar no caminho. Então, gente, para com isso. Para com isso. Eu queria saber de vocês, como é que vocês já estão usando? Vocês já estão usando? Vamos discutir sobre isso? Porque eu realmente fiquei bem preocupada. Então, se você usa inteligência artificial e tem vergonha de falar, para com isso. Estamos muito preocupados mesmo. Com o rumo que as coisas estão indo. Meu Deus do céu. Absurdo, absurdo. E aí, esse próximo vídeo aqui, gente, ela falando ainda... Não me lembro sobre o que é esse vídeo, tem que abrir pra ver. E só porque eu tive a coragem de falar que eu prefiro uma IA do que um colaborador preguiçoso e folgado, eu fui massacrada. Só que assim, gente, eu sou empreendedora. Você viu isso? É isso. É pra isso que a inteligência artificial existe. No vídeo anterior, inclusive, ela falou um pouco ali, meio que... Entre linhas. É isso. A inteligência artificial, ela serve pra diminuir o seu tempo em determinado ofício para que você precise trabalhar mais. Não ela trabalhar mais. Não. Para que o colaborador dela precise trabalhar mais. E que ela tenha a oportunidade de demitir. Porque ela prefere botar uma IA no lugar desse colaborador dela. E que esse colaborador use muita IA para ele trabalhar mais do que ele trabalha. Que é assim que funciona. Imagina, não é só a geração Z. A maioria das pessoas quer receber, mas não quer entregar o mínimo que foi contratado. Não quer entregar no mínimo. Promete, não faz. Fala, não cumpre. O problema é que o mínimo é cada vez mais máximo. Sim. O que eu mais vejo hoje, gente, é profissional, colaborador, prestador de serviço, que na fala, meu amor, a pessoa sabe tudo. Na hora de fazer, cadê? E aí estressa. E aí a pessoa é preguiçosa, a pessoa tem tudo na mão. Preguiçosa. Ela só não faz. Então, eu, na minha empresa, quem quiser ficar, vai trabalhar. Vai trabalhar. Senão vai ser substituído mesmo por uma IA. É isso. Ela não precisa trabalhar. Porque ela pega e manda pra IA fazer os textos dela, do trabalho dela que ela deveria fazer como jornalista, mesmo não sendo jornalista, lá na Folha de São Paulo. Ela pega a IA e faz tudo que ela tem que fazer e aí diminui a carga dela. Mas os colaboradores dela não, precisam trabalhar muito, porque senão ainda são ameaçados de serem substituídos por IA. Até porque ela já tem, proximidade, best friend da IA. Não, e é isso. É menos trabalhadores trabalhando mais. Sim. E provavelmente ganhando menos. Não, sempre. Porque se tem mais gente do lado de fora, pressiona o salário pra menos. Ai de você que não trabalhe mais.
Porque alguém vai substituir. Um robô, no caso. Põe uma empresa, tenho conta pra pagar, tenho negócio pra gerir, eu tenho que dar continuidade. Se a pessoa não quer trabalhar, preguiçosa, vai ficar preguiçosa no travesseiro, amor, vai ficar em outro lugar, entendeu? Não e, assim, come. a maioria das pessoas que reclamam disso, geralmente são os preguiçosos. É porque trabalhador é muito preguiçoso, né, gente? Ele não é explorado, ele não é fudido, não. Ele é preguiçoso. Tomar no cu, Natália. Ela que trabalha. Muito trabalhadora. Tava refletindo sobre a Iago. Peraí, ela é empreendedora, ela é designer de sobrancelha, ela é jornalista, ela é mãe, ela faz um bando de coisa, né, Felipe? E usa inteligência artificial. E aí, gente, esse vídeo aqui, eu não sei se é um vídeo recente, antigo, eu não sei o que é, mas é muito irônico. É um vídeo dela desmontando tudo que ela falou lá atrás sobre inteligência artificial. E ela admitindo que a inteligência artificial só puxa o saco, só fala as coisas que a pessoa gosta de ouvir e que é completamente acrítica. Tava refletindo sobre a IA agora e pensando sobre um termo muito legal que eu vi, que chama bolha da validação. O que é isso? E é preocupante, porque a IA, já tô vendo várias discussões sobre isso, ela puxa o nosso saco. Então, o nosso GPT, ele puxa o nosso saco. Ele bajula a gente, ele defende, ele sempre vai falar, nossa, que ideia, nossa, sempre. E aí isso cria uma bolha de validação, onde eu acho que o que eu penso, o que eu acredito, eu fico achando formas de provar aquilo. E o GPT é um perigo, porque ele valida todo mundo. Logo, a gente perde a referência muitas vezes, né? Imagina ela falando pro ChatGPT, eu preciso fazer um texto falando quanto utilizar IA para escrever uma coluna num jornal é benéfico e todo mundo tá utilizando. E ele vai te dar. E ele vai te texto. dar exatamente o que você quer. E aí, como é que você vai ter um pensamento crítico quando o ChatGPT é completamente acrítico? Ele vai te dar o texto e você vai encarar aquele texto como fato. Verdade absoluta, Por quê? Porque o ChatGPT é espelho. Sim. É reflexo. É reflexo daquilo que nós supostamente acreditamos. Acreditamos, mas precisamos de uma validação. Sim. E aí é ruim, porque o GPT tá fazendo todo mundo ficar acomodado. Eu uso muito, uso todo dia, mas eu já tava percebendo. E eu direto falo, não quero que você puxe o meu saco. Imagina, eu quero que a gente discuta, que a gente debata, que a gente converse, que se você não concordar... E ela acredita que isso acontece se você quando não ela concordar, faz que isso. você fale, não que você concorde. Gente, não adianta. Vamos lá. Se você chegar pro ChatGPT e falar assim, eu quero que você discorde de mim, eu quero que você... Ele vai continuar sendo espelho seu. Ele só vai discordar porque você pediu pra ele vai falar ok, entendeu? Mas foi porque você pediu. Você pediu pra ele fazer, ele vai continuar sendo reflexo dos seus pedidos, do seu interesse. Então, assim, eu agora faço dessa forma. Você é incrível. E façam isso com o GPT de vocês. Gente, é isso. É isso. Encerra a live aí, Felipe, porque o pessoal já tá vendo Big Brother e já estão nos abandonando. Pois é, então, Natália Beauty e a crise da narrativa, porque, mais uma vez, é um processo de crise da narrativa que a gente tem visto cada vez mais acontecendo. E o grande prova de que isso se trata de uma crise da narrativa é que agora a gente vai sair pra ver Big Brother Brasil. Um grande beijo. Deixa aqui seu comentário, seu like e nos vemos na semana que vem.